Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, aquele abraço. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século 21. E o Goiás perdeu para o Coritiba no encerramento da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O time esmeraldino desperdiçou uma excelente oportunidade de deixar a zona do rebaixamento. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas impressões sobre o jogo, impressões táticas, impressões técnicas, tudo isso e muito mais logo depois da vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria receba a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Venha fazer parte desta comunidade que é totalmente dedicada ao futebol goiano. Deixe aí aquele like, fique à vontade para fazer o seu comentário, ative as notificações. Nós estamos caminhando aí para 6.000 inscritos e espero que dentro aí mais ou menos de um mês a gente atinja essa importante marca aqui para o Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Vale muito mais a pena hoje você locar do que adquirir uma impressora. Você não tem custo com aquisição, você não tem custo com manutenção, você não tem custo com toner, paga apenas uma mensalidade que é o valor inferior ao de um toner. A Viegas Printer te atende em qualquer lugar, em qualquer local, em qualquer cidade do estado de Goiás. 991437700. Fale com um dos consultores da Viegas Printer. E a noite, que poderia ser a noite para o Goiás sair da zona do rebaixamento, o time esmeraldino que já estava há 5 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, mas não foi desta vez que aconteceu. Pela 6ª rodada seguida, o Goiás segue entre os 4 piores times da Série A do Campeonato Brasileiro. A torcida compareceu, a expectativa era grande, até porque o Goiás jogava diante de um adversário que é lanterna, segue sendo lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, não vencia um jogo há 130 dias e mesmo assim o Goiás acabou frustrando o seu torcedor mais uma vez. Já foi a 3ª derrota do Goiás dentro do estádio Arley Pinheiro, somente nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos primeiro apresentar aqui os dados, os números, depois a gente entra dentro da análise do jogo e no final eu falo da questão matemática envolvendo o Goiás. Tá bem? Então vamos lá conferir os dados do jogo. Posse de bola, o Goiás teve muito mais posse o jogo inteiro, O jogo foi com essa característica, o Goiás tentando criar, sem muito sucesso, e o Coritiba explorando o contra-ataque. As finalizações, 17 do Goiás, 8 na direção do gol, a maioria delas no segundo tempo, 13 dessas 17 finalizações foram no segundo tempo. O Coritiba finalizou 13, sendo 8 na direção do gol. Precisão nos passes, 90% do Goiás, 79% do Coritiba. Cruzamentos, o Goiás abusou desse tipo de jogada, foram 38 cruzamentos na área. O Goiás insistia nesse tipo de jogada, não trabalhava a bola por dentro, não tentava triangulações, não tentava infiltrações, basicamente era abrir a bola para o lado e tentar colocar na área. O Coritiba fez apenas 7 cruzamentos, 3 corretos. Os lançamentos, 38 do Goiás, as bolas longas, 40 do Coritiba. Os desarmes, o Goiás desarmou uma quantidade interessante no jogo, 18 contra 13, e os escanteios, 7 para os esmeraldinos, 2 para a equipe coxa branca. Vamos conferir aí o mapa de calor, que é aquilo que eu dizia, olha o mapa do Goiás. É um mapa de posse de bola na intermediária centralizado. Quando se aproximava da área, o Goiás abria a jogada ali pelos corredores, normalmente só até o bico da grande área, que é o cruzamento que você acaba facilitando, O goleiro do Coritiba, que é um dos poucos goleiros que eu vi no futebol brasileiro dominar bem esse fundamento de sair do gol. O Gabriel Vasconcelos sai muito bem do gol, num padrão muito acima dos goleiros brasileiros, que normalmente tem muita dificuldade nesse tipo de jogada, e ele dominou a área. E o Goiás insistindo nesse tipo de cruzamento, e o goleiro do Coritiba se saiu muito bem neste fundamento, e o Goiás dificilmente buscava a linha de fundo para fazer o cruzamento. Normalmente chegava ali no bico da grande área e jogava na área, jogava na área.
O Coritiba com dois zagueiros altos, um goleiro que saía bem do gol. O Goiás só ganhou 6 disputas por cima. E já a equipe do Coritiba, vou colocar aqui o mapa de um jogo reativo, né? Há uma incidência de bolas muito grande aí dentro da grande área, que são justamente as bolas cortadas, e uma certa posse de bola no lado esquerdo do seu ataque, onde jogava o Aleph Manga, que era o destino de praticamente todas as jogadas do Coritiba, né? As jogadas sempre acabavam procurando pelo Aleph Manga. Bom, é o jogo. O Goiás começou tendo um certo controle do jogo, só que era um controle formal, né? O Goiás não agredia, ele tinha a bola, o Coritiba já veio com essa proposta de se defender e buscar o contra-ataque, então o Coritiba deixava a bola com o Goiás, mas o Goiás não conseguia criar, não conseguia finalizar, foram só 4 finalizações no primeiro tempo, uma única com perigo, que foi a finalização do Mateuzinho, né, na jogada trabalhada pelo lado direito, o jogo ainda estava 0-0, ele finaliza e a bola passa muito próximo do ângulo do goleiro Gabriel. A partir dali, nada mais. O Goiás toma um gol muito bobo, e bobo por alguns aspectos. Primeiro, uma marcação mal encaixada. O Goiás tinha 3-1 e este 1 tinha espaço, né? Cola no jogador. O Maguinho deu muito espaço no início. Segundo erro, o Tadeu, com 2 jogadores na jogada, ele abandona o gol para ir disputar uma bola com o Aleph Manga, um erro grosseiro do goleiro do Goiás. E aí teve a qualidade do Aleph Manga, que tirou o Tadeu, tirou o Maguinho, né, e aí fez o gol. Com o gol vazio ele bateu para fazer 1-0 para o Coritiba. No segundo gol, o Goiás sentiu muito esse primeiro gol, passou a errar mais do que estava errando, começou a tomar contra-ataques da equipe do Coritiba, mas acabou tomando o segundo gol na cobrança de escanteio. O jogador do Coritiba tocou a bola de joelho dentro da pequena área, né? Claro que houve um erro de marcação ali, e para mim também a bola era defensável para o Tadeu, que não viveu uma boa noite, né? Acabou tocando a bola e jogando ela para dentro do gol. O 2-0 praticamente sacramentou a vitória do Coritiba, mesmo faltando um tempo. Por que sacramentou? Porque o ataque do Goiás é um dos piores da Série A, então dificilmente marcaria 2 ou 3 gols no segundo tempo, como de fato não aconteceu. O técnico Armando Evangelista fez 2 substituições, colocou o Palácios e o Felipe Costa nos lugares do Alisson e do Matheus Peixoto, mas o Goiás seguiu inoperante, seguiu inofensivo, e o Coritiba é que conseguia desenhar bons contra-ataques, mas também faltava qualidade à equipe paranaense para fazer o terceiro gol, né? Por várias vezes o Coritiba saiu em 4-3, 3-3 e não conseguiu sequer finalizar a bola no gol. Até que o Goiás achou um gol, né? Uma jogada bem trabalhada, inclusive, mas assim, uma jogada isolada. Eu falei, achou nesse sentido. O Goiás não estava produzindo, não estava sufocando, mas uma jogada isolada. O Palácios, inclusive, perde o gol cara a cara com o goleiro, mas o Dodô aproveita o rebote e diminui. Imaginava-se que o Goiás fosse incendiar o jogo naquele momento, mas não conseguiu. Seguiu errando muito e não pressionou, não criou dificuldades para a equipe do Coritiba, com exceção dos minutinhos finais. Depois dos 40 minutos, a Goiás colocando muitas bolas na área, inclusive teve uma chance boa com o Felipe Costa, mas faltou força para ele na finalização e o goleiro do Coritiba acabou fazendo a defesa e ele desperdiçou ali a última oportunidade do Goiás empatar o jogo. E aí o jogo acabou mesmo assim com uma amarga derrota esmeraldina, 2-1 dentro de casa para o Lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Taticamente, achei que o Evangelista não escolheu uma boa estratégia para o jogo. Até entendi a ideia dele de trabalhar com Alisson e Mateuzinho. Ele queria mais força pelo lado de campo e era uma ideia interessante, porque você ia jogar contra um time todo fechado. Mas ele poderia, por exemplo, ter começado o jogo com o Morelli. Por que o Morelli? O jogo pedia essa chegada de grande área. O Coritiba estava estacionado lá. Então, para que você ia trabalhar com 2 volantes atrás dos 2 blocos de marcação? Não precisava. Você tinha que ter alguém com essa chegada, alguém com esse poder de surpresa para
atacar uma defesa que estava estacionada na frente da grande área, né? O Coritiba marcava em dois blocos baixos, não tirava a saída de bola do Goiás, não fazia marcação alta. Então você poderia ter um jogador com a chegada maior. Eu penso que ele poderia ter escolhido o Morelli, em que pese o Morelli no segundo tempo, quando entrou, também não foi bem, né? Não fez uma partida que tenha ajudado o Goiás a ser mais eficiente. Mas estou falando de estratégia antes do jogo. E um outro aspecto é que nas substituições que ele fez, eu acho que isso também tem a ver com a qualidade de quem entra, né? O Goiás também não cresceu. É um jogador, inclusive, que faz o gol, o que fez alguma diferença, até surpreende a gente, que é o Dodô, que é um jogador que até agora não havia tido nenhum tipo de bom rendimento e acabou entrando e fazendo um gol ali. Foi oportunista, né? Pegou um rebote do goleiro e fez o gol da vitória do Goiás. Aliás, o gol que diminuiu o placar, né, o gol de honra do Goiás nessa derrota para a equipe do Coritiba. Mas o Goiás engatou uma sequência de jogos ruins. O jogo contra o Vasco, o Goiás venceu, mas o desempenho do Goiás foi um desempenho fraco. O Vasco não matou o jogo porque hoje é um time que, além das suas fragilidades técnicas, mentalmente é um time fraco. É um time que passa por uma pressão muito grande, as coisas não estão dando certo, então o Vasco não consegue, nem mesmo em um momento que foi muito superior ao Goiás no primeiro tempo, criar uma vantagem. No segundo tempo, o Goiás fez um jogo um pouco mais estável e acabou saindo de São Januário com a vitória. Contra o Bragantino, o Goiás fez um péssimo jogo. Ontem, para mim, o jogo contra o Coritiba foi do mesmo nível do jogo contra o Bragantino. Só não vimos aquela grande diferença técnica porque o Bragantino tem muito mais qualidade do que o Coritiba, né? Mas o Goiás não jogou mais ontem do que jogou contra o Bragantino. E o jogo contra o Santa Fé, o Goiás fez um bom primeiro tempo. É o melhor, vamos dizer assim, o melhor recorte até agora dos 4 jogos sob o comando do Armando Evangelista foi o jogo contra o primeiro tempo do jogo contra o Santa Fé, né? Nos demais, para mim, todos foram fracos. Os outros 7 tempos, todos foram fracos e o Goiás já vai demonstrando que esse é um padrão. Os jogos fracos do Goiás não são exceções, né? Eles fazem parte de um padrão. Então, essa janela de contratações ela é fundamental para o Goiás. Ela para mim, é, o resultado da janela muito provavelmente vai coincidir com o resultado do Goiás dentro da Série A. Se ele atuar bem na janela, tem chances de escapar do rebaixamento. Por quê? Porque há um grupo de times com rendimento muito fraco, mas todos estão nessa mesma expectativa. O Bahia está, o Cuiabá está, o Corinthians está, o Santos está. As outras equipes que estão dentro da zona do rebaixamento, América, Vasco, Coritiba também, todos vivem essa mesma expectativa. Se for mal na janela, dificilmente escapa do rebaixamento. Por quê? Havia-se no início do ano muito aquele debate, esse time é melhor do que o do ano passado, e eu até imaginei que seria, só, e até acho que tecnicamente não é nada estrondoso, acho que esse time tem um pouquinho mais de opções que no ano passado, mas há dois aspectos que esse time não tem comparado com o ano passado, que foram aspectos decisivos para o Goiás permanecer na Série A no ano passado. O primeiro, o Goiás tinha um centroavante que decidia muitos jogos para o Goiás, que era o Pedro Raul. Nesse ano, o Goiás não tem algo nem próximo disso, né? E o segundo, o time do Jair Ventura era um time muito organizado. Tinha deficiências técnicas terríveis, né? Mas era um time muito organizado. E esse time de agora não é. Ele não foi até agora esse time organizado. Às vezes se pega pequenos extratos de jogos. Ah, mas jogou bem contra o São Paulo. Não. Fez um primeiro tempo ali, cerca de 30 minutos bons contra o São Paulo. Fez alguns minutos bons contra o Internacional em Porto Alegre. É basicamente isso, né? Os bons momentos do Goiás. Fez um segundo tempo bom contra o Botafogo. Fez um segundo tempo bom contra o Corinthians. Então
são fragmentos dentro de 14, de 13 jogos. Né? Não é um time que regularmente joga bem. É um time que de vez em quando joga bem. E times que de vez em quando jogam bem, normalmente caem para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porque afinal todo mundo que cai soma pontos. Né? Ninguém cai zerado. Então o Goiás precisa evoluir bastante. Evoluir tecnicamente, porque essa equipe já demonstrou sinais de fragilidade técnica e principalmente como time. Né? Coletivamente, o Armando Evangelista terá um grande desafio e ele já veio com esse desafio. Né? Não é uma missão fácil transformar esse elenco do Goiás em um time altamente competitivo, porque é isso que ele precisa ser. Ele precisa ser muito competitivo para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, e isso demanda tempo. É aí que você paga pelo preço do planejamento. Né? Quando o Armando veio, eu citei, acho que a aposta é interessante, mas o momento é difícil, porque ele vai ter que construir um time dentro do Campeonato Brasileiro. Construir um time jogando 2 vezes por semana contra equipes mais qualificadas com maior poder de investimento. Porque o padrão de adversários do Goiás é esse. A maioria deles são mais qualificados que o Goiás e a maioria deles tem maior poder de investimento que o Goiás. Então você construir um time dentro desse cenário não é fácil para ninguém, nem para o Armando, nem para qualquer outro treinador. É um desafio da comissão técnica e do Goiás é grande. Acho que o Goiás pode salvar-se, apesar de, para mim, neste momento, estar entre os favoritos a cair. Por que eu acho que pode salvar? Porque time organizado não cai. Ele não cai, porque sempre tem muitos desorganizados e fracos. Né? Qualquer campeonato brasileiro você vai ter 7, 8 times fracos. E esse também tem. A questão é que você tem que se organizar para se sobrepor a esses times. E o Goiás é mais um dos desorganizados até agora. O Goiás o Corinthians o Santos o Cuiabá O Cuiabá fez até um jogo diferente agora contra o Santos, mas são equipes que vão lutar aí contra o rebaixamento. Vamos dar uma conferida aqui como ficou a tabela. Aí está, lá na parte de baixo, o Goiás segue 11 pontos, 17º, o Vasco tem 9, 18º, o América tem 9, 19º, Curitiba agora tem 7 pontos. O que eu falo das fragilidades, quer ver? Vamos ver aqui o Goiás como mandante, 16º colocado, 7 pontos. O Goiás como visitante, 16º colocado, 4 pontos. Vamos ver o Goiás no sentido de ataque. O Goiás tem um dos piores ataques, né? São 5 ataques ali com 11 pontos, do Santos para baixo, né? Santos, Corinthians, Goiás, Vasco, Curitiba. São os piores ataques da competição, o Goiás está entre eles. Vamos ver as defesas. O Goiás é a 17ª, né, com 22 gols sofridos. Então todos os índices do Goiás são índices ou da zona de rebaixamento ou muito próximo da zona de rebaixamento. Por isso que a equipe esteve no Z4 em 9 das 13 rodadas realizadas até o momento. Mas a questão é superação. O Goiás precisa se superar mais uma vez. E isso começa por boas contratações. O Goiás precisa fazer boas contratações para ter um sistema defensivo mais confiável. Sistema defensivo que tem média de quase 2 gols por jogo, cai. E para ter um ataque minimamente capacitado, pois o ataque do Goiás talvez seja, eu preciso até dar uma avaliada nesses outros ali de baixo, mas de memória, se não estou lembrando, talvez tecnicamente o ataque do Goiás seja o pior entre as 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas isso a gente debate em outro tema. Eu vou fazer um vídeo nessa semana sobre os 13 primeiros jogos do Goiás, sobre esse primeiro terço do Goiás na Série A, tá bem? Então, muito obrigado a vocês pela audiência. Fica à vontade aí para fazer o seu comentário. Se ainda não é inscrito, eu te convido outra vez para se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.